Dessa sessão, Isalci Lucas, senadores aqui presentes, senador Stevenson Valentim, senador Reins, senador João Paulo Prates, senador Wellington Fagundes, funcionários, assessores dessa casa, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu subo essa tribuna em gratidão a Deus, mais uma vez, pela oportunidade de estar podendo aqui, com saúde, com serenidade, debater ideias, buscar o melhor para o nosso país. Hoje é um dia muito especial porque o Supremo Tribunal Federal está fazendo um julgamento sobre a questão da execução provisória da pena de prisão, segunda instância, né? A deliberação em segunda instância. E essa decisão do Supremo, é bom que a população esteja atenta a isso, é uma decisão que pode dar um golpe de misericórdia, sim, na operação Lava Jato, que é uma operação símbolo do êxito, do sucesso, do combate à corrupção no Brasil, e que tem inspirado tanta gente, tantos brasileiros a voltarem a acreditar no nosso país, a sonharem com aquele país que a gente sabe que um dia vai chegar, mas a gente quer que chegue antes, que é um país de pleno emprego, que é um país com muita possibilidade de levar produção, de levar emprego, de levar luz, fraternidade para todo mundo. Nosso povo muito sofrido, que tem aguentado muitos desmandos nos últimos anos, que tem tido muitas decepções. Mas eu subo essa tribuna hoje com esperança de que o bom senso, de que um sentimento de nação se estabeleça entre os nossos ministros do Supremo Tribunal Federal, uma entidade que eu considero, por mais que seja questionada pelos brasileiros hoje, cada vez mais criticada pelos brasileiros hoje, mas é uma instituição importante como instituição para a democracia. Qualquer mudança que possa ter nesse Supremo, e algumas delas depende de nós aqui do Senado Federal, fazemos a nossa parte, com a análise dos pedidos de impeachment, com a CPI da Lava Toga, que falta uma assinatura, mas tem que ser feito via democracia. Tudo o que a gente precisa fazer nesse país é pelo diálogo, com a cultura da paz. Embora a gente saiba que o povo está com pouquíssima paciência, mas a gente tem que ter fé, esperança. Eu acredito que o Supremo Tribunal Federal, acredito de coração, que esse julgamento que está acontecendo hoje, eles já perceberam a importância dele e as incoerências que estão nessa provável mudança de posição do próprio Supremo. Porque não são apenas 38 condenados da Lava Jato que serão soltos. Não são apenas 38 condenados se o Supremo julgar, tivesse julgamento, com todo respeito, equivocado, totalmente contrário ao que pensa a nação brasileira. Mas são milhares de criminosos que serão beneficiados.
Não apenas criminosos de colarinho branco, políticos poderosos, que estão presos por corrupção, que é o dinheiro que falta no seu hospital, que foi desviado por eles, que é o dinheiro que falta para fazer obras de infraestrutura, gerando emprego, dinheiro que falta na educação, na merenda escolar. Essas pessoas podem ser beneficiadas com a decisão do Supremo, que a corrupção ela mata muito mais do que qualquer coisa. Corrupção mata, e de forma covarde, o egoísmo do ser humano. Mas, além desses criminosos poderosos de colarinho branco, nós poderíamos ter aí latrocidas, pedófilos, estupradores, sequestradores. Podemos ter aí traficantes que destroem as famílias do Brasil, livres, sem punição, se essa decisão do Supremo, que eu rogo a Deus que ilumine os ministros nesse julgamento que está sendo feito hoje. Eu nutro esperança, sim. Acredito que, no meio de tantas situações delicadas, de reveses que o Supremo tem feito ultimamente com o país, contra o país, eu acredito que haverá um bom senso, haverá uma serenidade nesse julgamento que está sendo aguardado pelos brasileiros com muita expectativa e que vão estar acompanhando cada passo a partir de hoje. Eu queria apenas citar um argumento que eu considero bem clássico para mostrar que o Supremo não tem como ir contra isso, uma lógica. A manutenção da execução da prisão em segunda instância se torna ainda mais necessária, com o que eu vou falar aqui para vocês, quando analisamos os números apontados no voto do eminente ministro Luiz Roberto Barroso. Abre aspas. Olha só o que é que o ministro Barroso falou e façam as suas reflexões. Liguem os fios para ver a lógica do ministro Roberto Barroso, mostrando quão é importante, necessária, essencial essa prisão em segunda instância. Eu não vou nem falar aqui o que já colocou o senador Stevenson, o senador Reis, quando disseram que países que voltaram atrás numa decisão dessa, no mundo, sabe quantos? Nenhum. Alemanha, França, Argentina e todos os países do mundo que você possa imaginar não voltaram atrás na decisão de segunda instância. Seria um retrocesso, espero que não seja um retrocesso sem precedentes, mas nós vamos estar atentos. E a população brasileira, eu convoco a população para assistir como uma final de Copa do Mundo. Nós que somos o país de futebol. É muito mais importante do que qualquer outra coisa. É a gente acompanhar essa votação no Supremo Tribunal Federal, que pode dar um golpe de misericórdia na operação que é sua, povo brasileiro. Uma operação que faz você acreditar no Brasil e ver que a justiça é para todos e que quem errou tem que pagar. A impunidade, ela tem que acabar no nosso Brasil. Olha o que é que o ministro Barroso falou para ver a lógica de que não tem sentido uma reversão do posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre esse assunto da prisão na segunda instância. Ele abre aspas e diz assim: do baixo índice de provimento
dos recursos de natureza extraordinária, tanto no STF quanto no STJ, Supremo Tribunal de Justiça, que ele mostra que, segundo dados oficiais da Assessoria de Gestão Estratégica do STF, referentes ao período de 1 de janeiro de 2009 até 19 de abril de 2016, o percentual médio de recursos extraordinários criminais providos em favor do réu foi de 1,12%. Já no caso do STJ, dados fornecidos pela presidência do tribunal indicam que os recursos especiais criminais providos em favor do réu no período de 1 de janeiro de 2009 até 20 de junho de 2016 foi de 10,29%, ou seja, as decisões foram mantidas da primeira instância, da segunda instância. 99% das decisões foram mantidas, gente, no Supremo Tribunal Federal. E 90% foi mantida no STJ. Por que vai derrubar agora? Se a tendência é sempre se confirmar o trabalho correto, dedicado dos juízes da primeira e segunda instância, não tem o menor sentido, não tem o menor sentido. Dizem nos corredores, a gente ouve a boca miúde, como fala lá no Nordeste, de que está tudo combinado, de que esse julgamento é cartas marcadas para beneficiar acordos políticos. Eu me recuso a acreditar isso. Eu me recuso a acreditar nisso. E acredito no ser humano. Acredito nos ministros, sim, porque são filhos de Deus também. E pessoas que, às vezes, cometem erros e vejam, não, esse já errei, foi longe demais. Tem, às vezes, um remorso. Isso acontece. E pessoas se transformam. Começam a levar uma nova vida daqui para frente. Tem uma frase do Chico Xavier que eu gosto muito, um grande pacifista humanista brasileiro, que ele coloca que, embora não possamos voltar atrás para começar um novo início, nós podemos, a partir de agora, começar um novo fim. Esses ministros têm filhos, esses ministros têm netos, vão ter bisnetos, vão ter tataranetos. Que país eles querem para eles? Que país a gente quer? Será que o Brasil não merece avançar no combate à corrupção, minha gente? Será que não já está bom? Décadas e décadas de desmandos, de roubalheira, de impunidade. Já deu. Vamos fazer esse país uma das maiores nações do mundo aqui nas mãos em pouco tempo. Mas a gente precisa romper essa barreira da impunidade. Esse país é riquíssimo. Quem é que vai investir aqui se não considera o Brasil um país sério, que a justiça protege corruptos? Quem é que vai investir no país? Que segurança jurídica vai ter? Sendo um país onde as leis são para todos, e vai ser o Brasil, e a população precisa pedir isso também, se manifestar. Aqui vai ter investimento de toda forma, porque os investidores vão pensar, não, aquele é um país sério. A justiça funciona para todo mundo, não protege.
ninguém que quer fazer coisa errada. Porque como é que o cara vem para um país para receber extorsão, ser extorquido? Com propina? Vai nada, ele vai para outro país, onde essa cultura está mais avançada, já passou. É um processo civilizatório. E o Brasil está num ponto de inflexão desse processo civilizatório e a gente tem tudo para romper essa barreira e avançar na ética, na lisura das coisas. Eu queria me encaminhar para o encerramento dizendo que eu reforço sim as declarações da excelentíssima senadora Juíza Selma, que há pouco ocupou essa tribuna, que ela solicita de forma bastante oportuna que a PEC número 5 de 2019, de autoria do senador Eovisto Guimarães, que insere no artigo 16, no inciso 16 do artigo 93 da Constituição Federal, para positivar a possibilidade da execução provisória da pena após a condenação de órgão colegiado. Ou seja, que seja pautada imediatamente na CCJ e que siga com a maior urgência para o plenário dessa casa. É um apelo que eu vou fazer à senadora Simone Tebet, presidente da CCJ, para colocar isso urgente. A Câmara fez. Pelo menos o presidente da CCJ tentou fazer. Isso é um protagonismo positivo do Congresso Nacional. Então, eu vejo que em meio a tantas notícias ruins, olha só como a gente tem que acreditar em fé, na esperança. Olha que notícia boa que eu vou dar para vocês agora. Tem coisas acontecendo positivas também. Ontem, aqui nesse plenário cheio, o senador Randolfo Rodrigues começou a coletar, aliás, ele coletou várias assinaturas de senadores, ia buscar todos, eu não tenho dúvida que ele vai ter aqui quase unanimidade, para uma PEC que ele já está com o relatório pronto, essa PEC já foi de legislaturas anteriores, para reduzir a quantidade de senadores e de deputados federais. Em vez de 81 senadores, que nós tenhamos 54. Em vez de 513 deputados federais, que nós tenhamos 323. Além de economizar 6 bilhões inicialmente, vai se dar mais agilidade nas decisões, mais transparência. É isso que o mundo está caminhando. E o Brasil precisa dar esse passo também. O senador Eovisto convocou uma coletiva para a próxima semana sobre essa PEC do senador Álvaro Dias, que ele também tem outro relatório, tem PECs tramitando aqui que precisam ser pautadas com urgência e que o relatório já está pronto. Os relatórios já estão prontos. É a gente votar e, junto com a sociedade, caminhar para essa boa notícia para o país. Aconteceu uma tragédia no meu estado, senador Exalci Lucas, eu não sei se o senhor está sabendo, senador Jean Paul Prats, senador Stevenson, uma tragédia que eu queria aqui, nesse momento, fazer uma mensagem de fé, não apenas para as pessoas que perderam a vida, os cearenses que perderam a vida nessa tragédia do edifício Andréa, que anteontem um prédio de 7 andares desabou lá no Ceará. Foi um milagre, muitas vidas foram poupadas, muitas vidas, mas infelizmente nós tivemos aqui o óbito do Frederic Santana dos Santos, da Isaura Marques Menezes, do Antônio Gildásio Oliveira, e tem mais 2 mulheres que não foram identificadas ainda pelo trabalho brilhante, corajoso, dedicado, diuturno dos bombeiros do estado do Ceará. O Corpo de Bombeiros tem feito um trabalho fantástico.
Mas eu queria mandar essa mensagem para encerrar o pronunciamento. Peço só um pouquinho de tempo para encerrar, porque quando a gente perde alguém que a gente ama, e isso vale para todos nós que estamos aqui na terra, eu sei que tanto o senador Jean Paul Prat, senador Isalci Lucas são homens de fé, senador Stevenson, o mundo abre o chão e a gente se segura na fé, pela saudade, pelo amor. Eu tenho muita fé pessoal de que a vida não acaba com a morte. Ela continua por várias existências que a gente vem aqui para evoluir, para amar, para aprender a perdoar. E tem uma mensagem aqui do livro A Reencarnação através dos Séculos, de Victor Marie Hugo, que eu queria dedicar a essas famílias e a todas as famílias, as pessoas que sofrem a perda do ente querido. Quando observamos da praia um veleiro a afastar-se da costa, navegando o mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de beleza rara. O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando o mar azul e nos parece cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco na linha remota e indecisa onde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte, certamente exclamará: já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente não. Apenas o perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao porto de destino as cargas recebidas. O veleiro não evaporou, apenas não o podemos mais ver, mas ele continua o mesmo. E talvez, no exato instante em que alguém diz, já se foi, haverá outras vozes mais além a afirmar, lá vem o veleiro. Assim é a morte. Quando o veleiro parte, levando a preciosa carga de um amor que nos foi caro, e o vemos sumir na linha que separa o visível do invisível, dizemos, já se foi? Terá sumido? Evaporado? Não, certamente não. Apenas o perdemos de vista. O ser que amamos continua o mesmo. Sua capacidade mental não se perdeu. Suas conquistas seguem intactas, da mesma forma que quando estava ao nosso lado. Conserva o mesmo afeto que nutria por nós. Nada se perde, a não ser o corpo físico, de que não mais necessita no outro lado. E é assim que, no mesmo instante em que dizemos, já se foi, no mais além, outro alguém dirá feliz, já está chegando. Chegou ao destino levando consigo as aquisições feitas durante a viagem terrena. A vida jamais se interrompe nem oferece mudanças espetaculares, pois a natureza não dá saltos. Cada um leva sua carga de vícios e virtudes, de afetos e desafetos, até que se resolva por desfazer-se do que julgar desnecessário. A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas. Assim, o que para uns parece a partida, para outros é a chegada. Um dia partimos do mundo espiritual na direção do mundo físico. No outro, partimos daqui para o espiritual. Num constante ir e vir, como viajores da imortalidade que somos todos nós. Que Deus abençoe essas famílias, todos que estão nos assistindo, e pedimos oração pelo Brasil,
oração para que tenhamos uma nação mais justa, fraterna e solidária. Muito obrigado. Obrigado, senador Girão. Com a palavra, o senador Isalci Lucas, PSDB, do Distrito Federal. Senador Isalci. Senhor presidente.